Sabe o que acontece quando você tenta falar de filosofia, estratégia de vida ou desenvolvimento pessoal para o brasileiro médio? Ele simplesmente vai rir da sua cara. E não, isso não é um exagero. Isso aconteceu comigo e acontece diariamente. Eu falei para um amigo meu que estava com a ideia de criar um canal para falar sobre soberania pessoal, sobre construir uma mentalidade resiliente, né? E usar Nietzsche, Marco Aurélio, Maquiavel como base. E sabe o que ele me respondeu? Que isso é coisa de quem não tem o que fazer, que nós estamos no Brasil. Sim, no Brasil. Como se nascer aqui fosse uma sentença. Mas o pior de tudo é que não foi só ele. Eu postei um shorts aqui no canal e apareceu o mesmo tipo de comentário. Até parece que você não está no Brasil, né? Como se fosse algo estrangeiro, importado, fora da nossa realidade. Aí eu fiquei olhando para aquilo, né? Não com raiva, mas com tristeza, sabe? Porque eu conheço esse tipo de comentário. Eu já vi ele milhares de vezes e de várias formas diferentes, sabe? E você que está aqui nesse vídeo provavelmente também viu. Comentários como do tipo, pare de besteira, isso não paga a conta, fique no mundo real, volte para o mundo real, sabe? É esse o Brasil que te puxa para baixo quando você tenta subir. Sim, a economia também te prejudica, o governo, tudo isso, mas não somente isso. Não é somente a economia, não é somente o governo, não é somente o sistema. É o seu vizinho, é o seu amigo e às vezes até mesmo a sua família. Nietzsche ele já chamava isso de mentalidade de rebanho. Ou seja, o rebanho ele não tolera quem está saindo da manada. Não porque o indivíduo seja errado, não é isso. Mas porque ele é um espelho. E é nesse espelho que o rebanho se vê pequeno. Então o jeito mais fácil é atacar, sabe? Ele vai te atacar, ele vai te diminuir, ele vai te rotular. Então ele vai falar que você é um filósofo de Instagram, que você é apenas mais um coach, ou até mesmo que isso é coisa gringa, sabe? Não representa o Brasil. E por falar em gringo, você já reparou como lá fora as pessoas, elas pagam caro para ouvir exatamente o que você está ouvindo aqui no YouTube de graça? Não sei se você sabe, mas antes do estoicismo explodir aqui no Brasil, ele era tendência nos Estados Unidos, sabe? Já há muito tempo. Então se você for buscar lá na gringa, você vai ver milhares de conteúdos sobre Marco Aurélio, sobre Maquiavel, sobre, enfim, estratégias para CEO, executivos e tudo mais, né? Mas aqui não. Aqui é apenas a coisa de um desocupado, sabe? E por que o brasileiro ele tem essa mentalidade? Porque o mesmo conteúdo que empodera o americano, o europeu, o asiático, aqui é visto como frescura. Cara, isso não é coincidência. Isso é um padrão, sabe? É um padrão profundo, histórico e até mesmo cultural. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Porque antes de qualquer estratégia, antes de qualquer filosofia, antes de você aplicar qualquer sistema de desenvolvimento pessoal na sua vida, você precisa entender a prisão em que você foi criado. Sim, todos nós estamos em uma prisão sem grades, uma prisão sem muros. É uma prisão que você nem enxerga porque ela foi construída dentro de você. Nietzsche chamava isso de os ídolos que precisam ser quebrados. E eu aqui vou chamar de o ponto zero. É um lugar onde todo mundo precisa partir antes de qualquer coisa, sabe? Antes de você dar qualquer passo na sua vida sobre uma filosofia de vida ou algo que seja, você precisa partir desse ponto zero. E nesse canal a gente vai partir daqui. Então já se inscreva no canal aí, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar de onde vem esse tipo de pensamento. Por que ele está te limitando na sua vida? E como você pode também quebrar esses ídolos dentro de você. E já falo logo que isso aqui não é pra todo mundo, sabe? Não. Agora vamos voltar novamente para a discussão anterior. Por que o mesmo conteúdo que empodera um americano ou europeu aqui é tratado como perda de tempo? Agora eu vou tentar te responder. Pode ser que você não goste da resposta, mas enfim. A resposta é que não está no governo, sabe? Não está na economia, não está na sua falta de oportunidade na vida. Por mais que tudo isso te afete também. A resposta, ela está na formação da alma brasileira. É isso mesmo. Deixa eu te explicar para que você possa entender. O Brasil ele foi colonizado de um jeito muito específico. Enquanto os Estados Unidos foi construído majoritariamente por pessoas que fugiam de perseguição religiosa, que atravessavam o oceano, né, com a mentalidade de conquista, né, de construir algo novo do zero, o Brasil ele foi construído sob uma lógica totalmente diferente. Aqui a mentalidade dominante era de exploração. Você não vinha para o Brasil para construir algo, não. Você vinha para o Brasil para extrair. Essa era a mentalidade, sabe? A mentalidade de extração. Pegar o que tinha de valor e mandar para fora. Até hoje é assim. A terra aqui não era para ser habitada com orgulho, não. Era para ser simplesmente usada.
Só que essa mentalidade ela não ficou só na história. Ela ficou na mente subconsciente dos brasileiros. Ela foi passada de geração em geração como se fosse genética. Então hoje a gente vemos isso em tudo, sabe? A gente vai ver isso no político que tá roubando porque se eu não roubar, o outro vai roubar. Então é melhor eu do que o outro. No funcionário que você vai ver que ele faz o mínimo porque ninguém vai reconhecer o meu valor, vai reconhecer o que eu faço, então eu vou fazer de qualquer jeito. No empreendedor, que ele não investe pesadamente em conhecimento, porque conhecimento não paga boleto, né? Na cabeça dele, conhecimento não paga boleto. Só que tudo isso tem um nome, sabe? E os sociólogos chamam isso de cultura do jeitinho. O que nós conhecemos como jeitinho brasileiro. Aquela mentalidade de sobrevivência crônica. Então, quando você vive numa sociedade de gerações inteiras no modo de sobrevivência, o seu cérebro ele literalmente para de conseguir pensar no longo prazo. Você não consegue mais imaginar construir algo daqui 10 anos porque 10 anos fica muito longe. Olha ao seu redor que você vai ver isso. Ninguém poupa nada, ninguém guarda nada, ninguém pensa no futuro. Já estão pensando no salário para poder comprar aquele tênis, comprar aquele celular, comprar aquela máquina fotográfica. O que importa na mente dos brasileiros é o mês que vem, sabe? É o mês que vem, é a conta que vai vencer sexta, é o salário que não caiu na conta ainda. E aí quando alguém aparece falando de filosofia, de estratégia de vida, de desenvolvimento pessoal, o cérebro de sobrevivência dessa pessoa rejeita automaticamente. Porque isso não parece ser urgente na vida da pessoa. Isso não parece ser algo real. Não, isso não tem valor, isso não tem importância. E Nietzsche descrevia exatamente esse tipo de pessoa. Aquela que não consegue criar os seus valores próprios. Então ela vai adotando os valores do rebanho. Então ela vai pegando aqueles valores sobre segurança, conformidade, de não se destacar. Porque na mente dela quem se destaca é visto como ameaça, é visto como um louco. Só que tem uma camada muito mais profunda nisso tudo. E essa parte ela dói demais. Porque o brasileiro ele tem um problema sério com autoridade intelectual. O doutor ele sabe, o pastor ele sabe, o político ele sabe. O apresentador de televisão ele sabe. E você, uma pessoa comum qualquer que está aí falando que nem louco no YouTube, que tem apenas 1 ou 4 inscritos no canal, você não sabe de nada, você apenas trabalha e segue a manada. Então quando o brasileiro comum ele começa a desenvolver o seu próprio pensamento, né? Quando ele começa a questionar, quando ele começa a construir uma visão de mundo, ele mesmo não acredita que ele tem esse direito. Já está no subconsciente dessa pessoa. E quando não é ele mesmo sabotando a si mesmo, é alguém que está do seu lado que faz isso por ele. Quem você pensa que você é? Quantas vezes você já não deve ter ouvido essa frase? E provavelmente essa frase veio de pessoas que você não imaginaria que saía, sabe? Porque o rebanho ele não suporta quem tenta ser mais do que o rebanho permite. E Marco Aurélio, né, ele escreveu nos seus diários para si mesmo, sem a intenção de publicar, que o maior obstáculo da vida de um homem não é um inimigo externo, não. É a voz interna que ele herdou dos fracos. Pare para pensar nisso por alguns segundos. O imperador mais poderoso do mundo ocidental, que governava 1/3 da humanidade, ele ainda precisava se lembrar todo dia de não ouvir a voz da fraqueza, que sempre estava ali no seu ouvido sussurrando essas mesmas coisas que estamos falando aqui. Agora imagine um brasileiro médio comum, que trabalha, que vai pra academia, que fica jogando videogame, que nunca foi ensinado a questionar essa voz interna, que nunca foi apresentado a um Marco Aurélio, a um Nietzsche, a nenhum sistema de pensamento que coloque ele no centro da sua própria vida como protagonista. Ele nunca aprendeu que pode ser o autor da sua própria história, não. Ele aprendeu a ser esse personagem que reage, esse personagem que reclama, esse personagem que espera as coisas acontecerem. E o que sobrou disso tudo? Sobrou um país que transforma em ídolo aquele que fica rico de qualquer jeito. Aquele que aparece na televisão, que faz funk, que viraliza mostrando o corpo. Não que isso seja errado em si. O problema é quando isso se torna o único modelo possível de sucesso. Porque quando o único sonho permitido é ficar rico, é ficar famoso, é encontrar alguém que resolva a sua vida por você, e tudo que está fora dessa bolha é coisa de gringo, é coisa de desocupado, é coisa de quem não tem o que fazer e que precisa trabalhar, é aqui que está o problema. Mas é aqui que está o paradoxo cruel. Os países que mais valorizam filosofia, desenvolvimento pessoal, estoicismo, pensamento estratégico, são exatamente os países que lideram economicamente. E isso não é coincidência, nunca foi. Porque uma pessoa que entende a si mesma,
que tem a clareza sobre os seus valores, que sabe onde quer chegar e o porquê quer chegar, essa pessoa ela toma decisões melhores na vida. Ela constrói relações melhores. Ela cria negócios mais sólidos. Ela lidera com mais autoridade. Por outro lado, o brasileiro que declara tudo isso como frescura, ele continua preso naquele ciclo. Trabalha pra caramba, ganha pouco, culpa o sistema e não muda nada na sua vida. E esse ciclo ele se repete. Na próxima geração, e na próxima geração, e na próxima geração, e há de infinito. Até que alguém chegue e decide quebrar esse ciclo. Aí um quebra, dois quebra, três quebra, depois uma sociedade inteira quebra, e a sociedade inteira muda como um todo. E é aí que você entra nessa história. Porque você não chegou nesse vídeo por acidente. Algo em você já sabe que tem um caminho diferente. Algo em você já sente que o que te ensinaram não é tudo que existe. Existe um mundo lá fora. Então entenda que você foi criado numa cultura que te ensinou a ser pequeno. Que te ensinou que pensar é luxo. Que te ensinou que quem sai da manada é um louco ou é um arrogante. E agora você está aqui assistindo um vídeo de um cara louco ou um cara arrogante. Que quer falar de Nietzsche, quer falar de Marco Aurélio, quer falar de Maquiavel no canal chamado Poder Real. Mas isso diz muita coisa sobre você, não diz sobre mim. Só que eu quero ser honesto aqui antes de continuar. Nesse canal você não vai ver nenhuma fórmula mágica, sabe? Alguns têm problemas financeiros, outros têm problemas no relacionamento, outros têm problemas familiares. Só que todos eles têm um problema em comum, um problema existencial. Então, eu não vou te prometer aqui nesse canal 30 dias que você vai ser uma pessoa transformada. Não, esqueça dessas balelas. Não, nada disso. Isso aqui é um canal de filosofia e estratégia de vida. E filosofia de vida leva tempo. Leva dor. Porque é muito mais legal você estar jogando Battlefield, um Resident Hacking, do que estar vendo um vídeo desse, por exemplo. Só que, para quem está disposto, o resultado, ele é diferente. É diferente de tudo que você já viu. Então, vamos começar pelo começo. Então, Nietzsche já dizia que antes de construir qualquer coisa na sua vida, você precisa de destruir. Não aquela destruição por destruição, não. A destruição cirúrgica, essa que ele está se referindo. Você precisa identificar os valores que você carrega na sua vida. Olhar para cada um deles e fazer uma pergunta que é simples e ao mesmo tempo é brutal. Esse valor, ele é meu? Ou eu simplesmente herdei esse valor sem questionar? Porque, pensa comigo. Talvez você acredita que o trabalho duro é a única forma de prosperar. Só que, de onde veio isso? Esse é um pensamento genuíno seu? Ele surgiu dentro de você, da sua própria convicção? Ou foi herdado pela sociedade, pela cultura, pelos seus familiares? Ou talvez você acredite que quem tem ambição é ganancioso? De onde vem esse pensamento? Ou talvez você acredita que não merece ter mais do que já tem? De onde é que vem esse tipo de pensamento? Você já questionou de onde vem esses tipos de pensamento? Você já questionou de onde vêm essas crenças? Porque essas crenças elas não nascem com você. Alguém colocou elas aí dentro. Talvez a sua família, talvez a escola, talvez a igreja, talvez a televisão, a rua. E você adotou essas crenças porque era uma criança. E criança não questiona, criança absorve. Só que tem um porém, você não é mais criança. Nietzsche chamava esse processo de transvaloração dos valores. É basicamente você sentar na frente de tudo que você acredita e perguntar: isso que eu acredito, ele me fortalece ou ele está me enfraquecendo? Isso está me expandindo ou está me limitando? Isso é uma verdade minha ou é uma verdade que eu engoli dos outros? Então tudo que te enfraquece, tudo que te limita, tudo que não é seu de verdade, você destrói. Sem culpa, sem nostalgia, sem ressentimento. Você simplesmente vai lá e quebra. Você quebra esses ídolos. Isso é o quebrar dos ídolos que ele chamava. E não é fácil fazer isso, porque muitos desses ídolos eles têm rosto de pessoas que você ama. Talvez aquela crença que você tem de que os ricos não herdarão o reino dos céus, ele tem a voz do seu pai. Talvez aquela crença que você tem sobre o assunto X, Y, Z, ela tem o cheiro da sua infância. E destruir um ídolo que tem o rosto de alguém que você ama dói de um jeito muito específico. Porque é como se você estivesse destruindo a memória daquela pessoa. Talvez é de um pai que já faleceu, ou de uma vozinha que você tinha e que faleceu, que hoje ela não está mais contigo. E essa lembrança é como aquela foto que você guarda de recordação. Só que quebrar esses ídolos são necessários. Porque enquanto esses ídolos estiverem de pé dentro de você, você vai continuar tomando decisões que não são suas. Você vai continuar vivendo uma vida que não é sua. Só que,
Depois que você esvaziar desses ídolos, vem a segunda parte. E essa parte é a blindagem. É aqui onde entra Marco Aurélio, porque Marco Aurélio, ele era imperador. Ele tinha tudo. Ele tinha poder absoluto, ele tinha riqueza absoluta, e mesmo assim, todo dia de manhã, antes de qualquer compromisso, ele sentava e escrevia. Ele não escrevia para ninguém além de si mesmo. Ele apenas fazia lembretes, reflexões, exercícios mentais. Por quê? Porque ele sabia que o mundo ia tentar dobrar ele todo dia. Ele sabia que as pessoas iam tentar decepcionar ele, não por maldade, mas porque as pessoas elas são assim. Os planos eles vão falhar, a dor ela vai aparecer sem avisar. Só que a única coisa que você controla de verdade é a forma como você responde a tudo isso. E isso é estoicismo na prática. Não é indiferença, não é frieza, é soberania emocional. É você chegar numa situação de crise e ao invés de reagir como um animal naquela situação, como um rebanho reage, você simplesmente responde como estrategista. Você reage com clareza, com presença, com autoridade sobre si mesmo. Porque do que adianta você ter a melhor estratégia do mundo se qualquer comentário negativo vai te paralisar? Do que adianta você ter uma visão foda de longo prazo, sendo que qualquer fracasso vai te fazer desistir? Então, a blindagem de Marco Aurélio não é para te tornar invulnerável, não. É para te tornar inabalável. E tem uma diferença aqui. Invulnerável é quem não sente. Inabalável é quem sente, processa e simplesmente segue a vida. E isso é o que separa quem cresce de quem fica parado reclamando. E quando você tem a destruição dos ídolos e a blindagem emocional, você se torna pronto para a terceira camada. E essa camada é a estratégia. E é aqui que vai entrar Maquiavel. Eu sei que a palavra Maquiavel ela assusta muita gente, porque a maioria só conhece a versão deturpada. Os fins justificam os meios. É aquela frase que ninguém sabe ao certo se foi ele mesmo que disse de verdade, mas que todo mundo usa para justificar qualquer coisa. Não, cara, Maquiavel ele não era um vilão. Bota isso na sua mente. Ele olhava para as coisas e para o mundo como ele de fato é. Ele não olhava como o mundo deveria ser. Ele descrevia com uma precisão cirúrgica de como o poder funciona, como as pessoas elas se movem, como os jogos são jogados e como você deve jogar esse jogo da vida. E o que ele nos ensina é isso. Você pode ter toda a virtude do mundo, toda a nobreza, toda a integridade, e mesmo tendo tudo isso você pode ainda perder. Porque o jogo ele tem regras, e você precisa seguir essas regras. O que acontece com o cara que não respeita o farol no trânsito? Ele causa um acidente a si mesmo e a outros. E quem não conhece as regras do jogo é sempre peça, sabe? Nunca é o jogador. E eu quero que você seja esse jogador e não aquela peça que está no tabuleiro sendo jogada por esse jogador. E no contexto da sua vida isso significa o seguinte: você precisa de um mapa para a sua vida. Você precisa saber onde está, onde quer chegar e quais são os obstáculos reais no caminho. Quais são as alianças que você vai precisar construir. Quais são os movimentos que você vai precisar fazer agora, neste exato momento. Quais são os primeiros passos que você precisa dar e os que você precisa esperar. Estratégia não é frieza. Estratégia é respeito pelo seu próprio tempo e pela sua própria vida. Porque tempo é o único recurso que você nunca recupera. E gastar tempo sem estratégia é a forma mais silenciosa e mais cruel de se auto-sabotar. Então o sistema é esse. 3 camadas. Nietzsche para destruir o que está te limitando e te dar clareza de quem você realmente é. Marco Aurélio para te blindar e para te tornar inabalável diante do que a vida pode te jogar. E Maquiavel para te dar o mapa, para te dar a estratégia, te dar aquele movimento consciente em direção do que você gostaria de se tornar. É o pensamento pesado traduzido em ação real. Você assiste aqui, já dá aquele like maroto e quando sair desse vídeo já aplica na sua vida, no seu dia a dia. E agora eu quero te fazer uma última pergunta. Você se lembra do comentário que eu mencionei no começo do vídeo? E sabe qual é a ironia disso? A pessoa que faz esse tipo de comentário, ela vai continuar exatamente onde está. Não porque o Brasil é ruim. Não porque a vida ela é injusta, mas porque ela está escolhendo aquele conforto da mediocridade, que é disfarçada de realismo. E o Brasil ele vai continuar produzindo essa pessoa em escala industrial, com a mesma televisão, com as mesmas notícias, com os mesmos discursos, com o mesmo conforto, o mesmo teto, só que você não, você chegou até aqui. Bom, então já se inscreva, ative o sininho e deixa o like caso não tenha deixado ainda, porque vem muito mais pela frente. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.